Ao longo da história, a compreensão deste amor de Cristo foi muito variada. E nós encontramos nos títulos de Jesus a expressão de como a comunidade o reconhece, experimenta e vivencia. O próprio Cristo diz sobre si mesmo muitos títulos, muitos nomes, muitas formas de falar de si mesmo que expressam aquilo que ele é e aquilo que é a fé da comunidade dos cristãos. O próprio Cristo afirma: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. E assim nós compreendemos, através destas comparações, quem é Jesus. Através destes títulos, como nós compreendemos a Jesus e o seu amor. Ao longo da história, nós percebemos na vida da comunidade cristã também estas expressões de amor. Nas catacumbas de Roma, nas pinturas do Egito e de outros lugares dos primeiros séculos, nós encontramos muitos sinais do Cristo bom pastor, como esta identificação da comunidade com aquele que cuida, apacenta, dá carinho, acolhe. Jesus é o bom pastor. Ao longo dos séculos, essa mesma experiência do bom pastor amoroso, como por exemplo, quando chegaram os colonizadores aqui em nossas terras, eles traziam também uma ideia do Cristo bondoso, do Cristo amoroso, do Cristo bom pastor, e chamavam de Bom Jesus. Nas cidades históricas, nas cidades antigas, tem muitas igrejas com o nome de Senhor Bom Jesus. Existem muitos jubileus pelo estado de Minas afora do Senhor Bom Jesus. É uma outra forma de expressar o amor generoso de Jesus. A partir das experiências de Santa Margarida Maria Alacoque, de São João Eudes, nós aprendemos com os franceses a chamar a Jesus pelo seu coração. A partir do século XVII, nós passamos a conhecer a Jesus como Jesus o bom pastor que dá o seu coração para a humanidade. E nós então o chamamos de Sagrado Coração de Jesus. É a mesma ideia do coração cuidadoso, do pastor que dá a vida pelas ovelhas, do coração que se entrega por nós. Mais recentemente, através de Santa Faustina, nós chamamos a Jesus de Divina Misericórdia. São expressões históricas que manifestam esta mesma realidade. Vamos então agora percorrer as leituras de hoje para compreendermos como a Sagrada Escritura compreendeu esta ideia do pastor e como nós acolhemos em nosso coração. Primeira coisa, o grande cuidado e a grande preocupação com aquele pastor que não é pastor, com aquele que não cuida do povo, com aquele que mascara uma imagem bondosa, mas engana, dispersa e maltrata as ovelhas. Ai dos pastores
que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minhas pastagens. Assim, diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o seu povo e que não cuidam dele: eu irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E promete para as ovelhas que irá reunir o resto das ovelhas de todos os países onde foram expulsas, e as farei voltar para os seus campos, e serão um só rebanho. Depois, nesse canto bonito, nessa expressão da nossa fé que a salmista nos ofereceu na oração do Salmo 62, nós confiamos que o Senhor nos guia pelo caminho mais seguro, e isto é a honra do seu nome. A segunda leitura nós temos como Jesus, o bom pastor, reuniu o rebanho de Deus. Em sua carne destruiu o muro de separação. Jesus é o novo Adão. Se em Adão e Eva nós perdemos a graça do paraíso e fomos dispersos da presença de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós fomos uma vez por todas reunidos e nele consagrados. É isso que nós vamos realizar hoje pelo batismo. É a consagração, a entrega e a pertença ao corpo de Cristo. Quem é o Cristo? Aquele que por meio da cruz destruiu a inimizade. Quem é o Cristo? É aquele que veio anunciar a paz aos que estavam longe e aos que estavam próximos. Portanto, ser seguidor de Jesus não é apenas inscrever-se num clube. Ser seguidor de Jesus não é apenas empunhar uma bandeira ou vestir uma camiseta do time. Ser seguidor de Jesus implica inserir a nossa vida, nossa história, nosso jeito de amar e pensar, nosso jeito de ver as coisas e nosso jeito de estar com as outras pessoas. É graças a Ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Vivemos tempos de grandes dificuldades. Vivemos tempos de muitas dúvidas e divisão. Vivemos o risco da vida sobre o planeta. Estamos ameaçados por uma pandemia que, muito além do mal físico que ela realiza, consumindo milhões de vidas pelo planeta, expressa também uma divisão humana, social e política, em que não sabemos em quem acreditar, para onde olhar e o que seguir. Falta-nos um pastor. É preciso que nós assumamos a nossa tarefa. Pelo batismo nós somos incorporados ao corpo de Cristo. E como Cristo somos reis, profetas e sacerdotes. Reis não para dominar o mundo, mas reis como Jesus. No Evangelho nós encontramos a atitude de Jesus como rei, como sacerdote, como profeta. Primeiro, Jesus acolhe
aos discípulos que ele havia enviado e escuta o que aconteceu com eles. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado.